Bom, o vídeo de hoje é sobre equação do primeiro grau. O que é uma equação do primeiro grau? É uma sentença matemática aberta, formada por duas expressões ligadas por um sinal de igual. Para ser equação do primeiro grau, o expoente da variável ou incógnita deve ser 1. Bom, o que significa isso? Que para ser uma equação do primeiro grau, eu tenho que ter letras e tenho que ter um sinal de igual, certo? Então, por exemplo, x mais 2 igual a 1. É uma equação do primeiro grau, porque tem o sinal de igual, então você sempre vai procurar que tenha o sinal de igual. E tem a variável ou incógnita. Variável ou incógnita é a letra. Pode ser qualquer letra, pode ser x, pode ser y, pode ser m, qualquer letra. No caso aqui em matemática a gente costuma usar muito a letra x. Então tem a letra x, tem o sinal de igual, tem os dois termos, né? Porque o sinal de igual separa em duas partes. O primeiro termo aqui e o segundo. Então é uma equação do primeiro grau. Outro exemplo, ó. 2x mais 5 igual a 12. É uma equação do primeiro grau? É, porque o x está elevado a 1, certo? Tem a letra, que é o x, que é a variável, e tem o sinal de igual. Então, é uma equação do primeiro grau. Vamos ver um outro exemplo, ó. 5x mais 3x é igual a 2x mais 1. Tem o sinal de igual, ok? Tem a letra, que é o x, ok? E o x está elevado, o expoente é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Se colocar um outro exemplo aqui com fração, pode ser uma equação também? Pode, claro. Desde que atenda às condições que eu pretendo. O que eu preciso? Do sinal de igual. Tem a incógnita ou variável, que é a letra x. Qual é a incógnita? X. Qual é a variável? É o x, é a letra. E o x está elevado a 1. O expoente aqui é 1, certo? Então, é uma equação do primeiro grau. E se tiver assim, ó, duas letras, não importa. Tem o sinal de igual, tem as letras, que são as variáveis, elas estão elevadas ao expoente, que é 1, então é uma equação do primeiro grau. E se for número com vírgula, 2,5x mais 1,2 igual a 3,5. Tem o sinal de igual? Tem. Tem a letra? Tem. A letra está elevada ao expoente 1? Sim. Então, é uma equação do primeiro grau. O que não é equação do primeiro grau? Por exemplo, tem o sinal de igual? Tem. Tem a letra? Tem. X. Mas só que está elevado a 2. Então, não é uma equação do primeiro grau. Essa é do segundo grau. Por exemplo, o que não é? 4x mais 1 igual a x à terceira. Ó, bom, tem um sinal de igual. Tem a variável, que é o x, ó, a incógnita. E o expoente é 3. Então, essa é do terceiro grau. Não é uma equação do primeiro grau. É equação, mas não é do primeiro grau. Isso aqui, ó. 5 mais 2 igual a 4 mais 3. Tem um sinal de igual? Tem. Tem a letra? Não tem. Não é equação. E esse aqui, 2x, tem um sinal de igual? Não. Então não é. Certo? Ó. 10 mais 1 igual a 8 mais 3. Tem um sinal de igual? Tem a letra? Não tem. Então não é. Certo? Espero que tenha ficado claro como é que eu acho quando é ou não uma equação do primeiro grau. Então aqui, ó, é uma equação do primeiro grau? É, ó, x mais 2 igual a 3. Tem o sinal de igual e tem a letra. Como é que nós vamos resolver isso? Bom, o que significa esse x para a gente? X é o valor de um número que eu desconheço. Eu não sei qual é esse número. Então o que está escrito aqui para mim? É como se tivesse escrito assim, tem um número
que eu não sei qual é, que eu coloquei letra X, porque eu não sei qual é, que somado com 2, o resultado dá 3. Claro que dá para você fazer mentalmente isso daí e saber que, então, se o x é um número que somado com 2 dá 3, então o x vale 1. Mas o que eu quero aqui é que você entenda o método e que treine o método, porque aí vai servir para outras equações muito mais difíceis. Então não é uma questão de só colocar o resultado, descobrir mentalmente e colocar. Não, entenda o método. A minha ideia aqui é deixar o x sozinho desse lado aqui. Eu quero pegar esse 2 e tirar ele daqui. Quando eu ponho esse sinal de igual, é como se fosse uma balança, sabe? Eu estou dizendo que o que tem aqui desse lado tem o mesmo valor ou o mesmo peso do que tem do outro lado. É como se fosse uma balança que está em equilíbrio. Esse igual significa isso. Então, se a minha intenção é deixar o x sozinho aqui, o que eu tenho que fazer com o 2? Eu tenho que tirar ele, certo? Se eu tenho 2 e eu tirar 2, vai ficar 0 aqui, aí ele vai sair daqui, certo? Mas se eu falei para você que isso aqui é uma igualdade, é como se fosse uma balança, se eu tirar 2 desse lado de cá, eu tenho que tirar 2 desse lado de cá também. Então, ó, eu ponho menos 2 aqui. Tá vendo? Para tirar o 2, que é 2 positivo, eu coloquei 2 negativo, porque 2 menos 2 dá 0. Só que se eu coloquei menos 2 desse lado, do outro lado o que eu tenho que fazer? Colocar o menos 2 também. Então, ficou x, 2 menos 2 dá 0, não preciso colocar o resultado aqui embaixo, ó, não precisa. E aí vou fazer 3 menos 2, 1. Pronto. Achei o resultado da primeira equação. Vamos ver aqui a segunda. Ó, a minha intenção é deixar o x sozinho. Para o menos 4 sair daqui, se eu colocar menos 4 mais 4, vai dar quanto? 0, não é? Então, eu coloco mais 4 aqui, porque esse vai cancelar com esse, ó. Vai dar 0. Copio o número que está do outro lado, só que se eu acrescentei o mais 4 aqui, o que eu tenho que fazer do outro lado? Acrescento mais 4 também, certo? Se eu fiz de um lado, tem que fazer do outro também. Então, o 4 ficou cancelado. Quem que ficou aqui? Só o x. E aí, do outro lado, eu vou somar 2 mais 4, 6. Pronto, acabou. Olha o resultado da minha equação. 6. Certo? Vamos ver esse aqui, ó. Y igual, mais 3 igual a menos 1. Coloquei outra letra aqui para você ver que pode ser com qualquer letra. Minha intenção é deixar a letra sozinha. Para a letra ficar sozinha, eu tenho que tirar o 3. Então, se ele está mais 3, se eu quero que ele saia daqui, quero anular ele, eu coloco menos 3. Porque aí anula. Esse anula com esse. Pronto. O que está do outro lado? Menos 1. Só que se eu acrescentei o menos 3 desse lado, do outro lado eu tenho que colocá-lo também para manter o equilíbrio da minha balança. Então, como cancelou o 3, ficou y igual menos 1 com menos 3, menos 4. Pronto, está aí a resposta da minha equação. E se tiverem mais números que nem esse daqui, a letra D? Eu primeiro vou juntar os números que estão aqui. Ó. Então vai ficar assim, y mais 4 mais 6 mais 10. Tá vendo? Vou fazendo a conta aqui primeiro, antes de mudar de lado. 8 menos 5, 3. Agora ficou da mesma maneira que estavam os outros. Ó, tá vendo? Uma letra, um número e um número do outro lado. Agora eu quero deixar a letra y sozinha. O que eu faço para o y ficar sozinho? Tenho que tirar o 10. Se aqui é mais 10, eu tiro 10 daqui. Vai ficar, cancelar. 10 menos 10 cancela. Do outro lado, quem que estava? O 3. Se eu coloquei menos 10 aqui, o que eu tenho que fazer desse lado? Colocar menos 10 também. Então, o que ficou? Y, porque isso aqui cancelou com esse. E do outro lado, 3 menos 10, menos 7. Prontinho. Para os meus alunos que vão fazer as atividades do Google Sala de Aula, façam dessa maneira para você aprender o método. Depois eu vou explicar outras maneiras que vão simplificar um pouco esse cálculo, mas faça dessa maneira. Ficou em dúvida?
veja o vídeo de novo, pare, ouça várias vezes. Continua em dúvida? Manda mensagem para mim no Google Sala de Aula que a gente conversa lá, tá bom? Espero que tenham entendido. Bons estudos para vocês.